canal. Hoje vamos falar sobre desfraude e eu vou contar pra vocês como que está o andamento do desfraude do Luquinhas. Nós começamos o desfraude tem mais ou menos 2 meses, acredito que um pouquinho mais de 2 meses, e eu comecei o desfraude no Luquinhas porque ele já estava me dando alguns sinais de que estava preparado para o desfraude. Os sinais que ele me dava eram diferenciar o xixi do cocô. Quando ele estava fazendo xixi, ele me falava que estava fazendo xixi. Quando estava fazendo cocô, ou tinha feito cocô na fralda, ele me contava que aí eu trocava a fraldinha dele. Então esses foram alguns dos motivos que me deram o estalo de começar o desfraude. Eu nunca tive pressa para começar esse processo, eu sempre pensei que o importante era que ele começasse a me dar alguns sinais para que eu iniciasse, para que assim todo o processo fosse mais fácil. A partir do momento que ele me desse algum sinal de que estivesse preparado, aí sim eu ia me encorajar para iniciar esse processo. E me encorajar porque a partir do momento que você decide desfraldar o seu filho, você também tem que estar preparado. Não basta a criança estar preparada. Os pais que vão participar de todo o processo, a escolinha, se ele já vai para a escolinha, todos têm que estar preparados. Nós em casa temos que estar com disposição para iniciar esse processo, até porque a gente sabe que não é um processo fácil. Apesar da criança dar alguns sinais de que está preparado para o desfraude, não significa que a gente vai simplesmente tirar a fralda da criança e ela vai saber o que vai acontecer, né? Ainda demora um pouquinho até conseguir segurar o xixi, até chegar ao banheiro. O cocô é uma parte bem difícil também, eu acho que é a parte mais demorada do processo. Então nós, responsáveis, temos sim que estar preparados para iniciar esse processo com toda a atenção e paciência que a criança vai precisar. E como a gente já está falando de início, eu vou falar desse início do desfraude do Luquinhas aqui em casa. Ele começou a dar esses sinais que eu falei para vocês, e aí eu comecei a preparar o meu psicológico para a gente iniciar esse processo, né? Tentei fazer esse processo num período que a gente não tinha nada de diferente acontecendo na nossa vida. Não que aconteçam muitas coisas diferentes, mas, por exemplo, eu não achava que era legal iniciar o desfraude no período que ele estava em adaptação na escolinha, para não ser muita coisa na cabecinha dele, ele acabar ficando estressado ou confundir as coisas. Então eu escolhi um período que tudo estava na mais perfeita paz, tudo acontecendo tranquilamente, que ele já estava totalmente adaptado à escolinha, ao processo, né, a nova rotina de escola. Eu já tinha feito alguns testes antes de começar totalmente o desfraude, então algumas vezes quando o Luquinhas acordava eu tinha que trocar a fralda dele, eu deixava ele ali 1 horinha, 2 horinhas sem fralda pra ver como ele iria se comportar. Mas aí um belo dia ele acordou e eu falei: filho, olha, a partir de hoje você não vai mais usar fraldinha durante o dia, então quando você tiver vontade de fazer xixi ou cocô, você fala pra mamãe que a mamãe vai ao banheiro com você e vai te ajudar. Outra coisa importante também aí nesse meio foi que eu aproveitei para iniciar o desfraude totalmente em um período que ele ia ficar mais tempo em casa. Ele já estava frequentando a escolinha, mas eu aproveitei um feriadão que teve para acompanhar esse processo mais de perto, para que ele ficasse mais tempo e também se sentisse mais seguro com aquilo que estava iniciando na vida dele. E assim foi, gente. No primeiro dia foi uma maravilha, eu fiquei super feliz, fiquei pensando, nossa, eu tô fazendo a coisa certa, era realmente o momento, e foi, né, só felicidade. Bom, então chegamos no segundo dia, e no segundo dia as coisas pareceram desandar um pouquinho. Tudo que parecia no primeiro dia ter sido uma maravilha, no segundo dia foi totalmente desastroso, gente, porque foi escape o dia inteiro, ele não segurava o xixi. Eu não sei exatamente por que disso, mas eu acredito que esse seja um processo normal, até porque ele estava se adaptando e tudo mais. Então, né, a gente continuou o processo e nada de pensar em desistir, tá? Eu sei que vai ter momentos que a gente vai pensar assim, pra que eu comecei isso? Eu não aguento mais lavar a cuequinha suja de xixi. Quando vem o cocô, então, aí a gente pensa, gente, como assim? Pra que eu fui desfraldar essa criança agora? Essa criança não está preparada. Toda hora faz cocô na cueca, toda hora eu tenho que lavar cueca de cocô, não aguento mais. Mas faz parte do processo, tá? Essa é a parte boa. Toda essa parte de escape é normal, tanto do xixi quanto do cocô, até a criança se adaptar. Então, fé em Deus, tenha força que isso vai passar. Não pare o desfraude por aí. Bom, então continuamos aos poucos, depois de muitos escapes, ele começou a fazer o xixi direitinho, começou a ficar craque ali, começou a conseguir segurar, avisar direitinho, e foi parando um pouco essa parte do escape de xixi.
A parte do cocô eu considero que seja a parte mais difícil do desfraude, porque o cocô, além de tudo, gera uma preocupação muito grande na gente, porque às vezes a criança não faz o cocô e a gente fica super preocupada dela estar ali segurando, né? Gera um estresse um pouquinho maior ali em cima daquilo que está acontecendo. Até pouco tempo atrás isso ainda acontecia muito aqui e tem mais ou menos umas 3 semanas que isso começou a melhorar. Então a gente tem que ter um pouquinho mais de paciência nessa parte, até porque para criança não é um processo fácil, principalmente o cocô. Quantas vezes eu já fiquei ali com o Luquinha sentada no vaso com ele, né? No caso ele sentado no vaso, eu sento do lado e aí ele ficava ali, ó, no vaso meia hora, 1 hora, brincando, disfarçando e nada de sair cocô. Então tem que ter realmente muita paciência e disponibilidade para dar atenção para a criança nesse momento. E sempre que a gente sai, até hoje, mesmo ele estando mais regulado, conseguindo segurar mais, avisando com mais frequência, sempre levo roupinha reserva, lenço umedecido, dependendo do lugar que a gente vai, levo uma toalhinha de rosto na mochila, porque a gente nunca sabe o que pode acontecer. Então a gente vai pegando a manha de algumas coisas, sabe? No início tudo é muito novo pra gente também. Então a gente vai aos poucos criando ali uma experiência e tentando fazer tudo funcionar da melhor forma possível. Eu não consigo confirmar pra vocês exatamente em que momento que o Lucas teve o estalo de só fazer cocô no vaso, de avisar até mesmo na rua. Eu acredito que isso tenha sido um processo longo e insistente de sempre estar ali em cima, sempre estar explicando pra ele, sempre estar falando, e a gente sempre esboçou assim reações muito felizes do momento que ele fazia xixi ou cocô no vaso. Então a gente sempre falava: nossa, a gente tá muito feliz, a mamãe tá muito feliz, o papai tá muito feliz, que lindo, você fez cocô, que lindo, você fez xixi. Essas coisas, né, que a gente fala que de uma forma ou de outra acabam incentivando e apoiando aquilo que a criança tá fazendo. Até mesmo hoje, quando o Thiago não tá em casa e ele faz cocô no vaso, ele fica super feliz e fica falando: ah, o papai vai ficar feliz, o papai vai ficar muito feliz, eu fiz cocô no vaso. Então são pequenas coisas que às vezes a gente fala e não acredita que vai influenciar tanto, mas que acaba ajudando nesse processo. Então, por mais estressante que seja, eu sei que às vezes a gente tá enrolada com um monte de coisa e aí de repente a criança fez um xixi na roupa, fez um cocô e a gente já tá tão atolada de coisas pra fazer que a gente acaba ficando irritada. Mas eu acho que no meio desse processo é importante que a gente tente não passar essa irritação pra criança, porque de uma forma ou de outra também é um momento constrangedor pra ela passar, né, por esses escapes. Eles ainda não entendem totalmente o que está acontecendo, então a gente tem que nessa hora tentar dar o maior apoio possível. E se houver escape, eu acho que nesse momento o que a gente pode fazer para ajudar é dar palavra de apoio, né? Por exemplo, ah, você fez xixi agora no chão. Aí você fala: não, tudo bem, olha, não tem problema, mas eu tenho certeza que na próxima vez você vai conseguir, tá, filho? Não tem problema não, a mamãe vai limpar aqui, mas a próxima vez que você quiser fazer xixi, você avisa pra mamãe que a gente vai no vaso, não tem problema nenhum. Então essa é outra dica importante, que a gente não perca a cabeça nesses momentos que acontecerem os escapes, tá, gente? Então vamos manter a calma, vamos tentar fazer tudo sempre da forma mais positiva possível para que seja uma experiência boa tanto para você quanto para o seu filho. Eu acho que a pior parte do desfraude para mim até hoje é quando a gente tá na rua, sabe? Porque nem sempre tem banheiro perto para levar o Lucas, ou nem sempre os banheiros são utilizáveis, né? A gente sabe que na rua nem sempre os lugares têm higiene suficiente pra gente deixar o nosso filho usar o banheiro de uma forma, né, tranquila. A gente sempre fica super preocupada. O menino ainda é um pouquinho, né, mais fácil. A gente sabe que o menino ele se vira em qualquer lugar, né? Mas pra menina nem tanto. E a parte do cocô é ruim pra ambos. Então hoje em dia eu ainda sinto muito isso, sabe? Tem lugares que realmente não dá e às vezes a criança tá apertada, a gente não sabe muito bem o que fazer. Por mais que você carregue na bolsa lenço umedecido, né? Sei lá, gente, papel higiênico, qualquer coisa, tem lugares que realmente tem um acesso difícil e até mesmo
mesmo na parte do xixi, né? Porque nem todo lugar tem banheiro família, né? Onde tem um vasinho infantil. Então acaba que às vezes a gente tem que ficar levantando, segurando, ou a gente se vira de outro jeitinho, né? Porque mãe sempre dá um jeito na hora dos apertos do filho, né? Essa é a verdade. O importante é que ele consiga ali na hora, né? Botar pra fora aquilo que ele tá sentindo, que não fique segurando, até mesmo porque segurar muito, né? Xixi e cocô não é legal. Aqui em casa, desde o início, a gente usa o redutor de assento. E pra parte do xixi, a gente usa um baldinho infantil, que aí fica mais fácil pra ele. Hoje em dia, ele já tá muito mais independente e já tá muito mais sagaz, sabe, nessa parte do xixi. Então, muitas vezes ele fala que quer fazer xixi, eu vou acompanhar ele fala que não quer, ele fala que quer fazer xixi sozinho. E aí eu deixo ele à vontade também, dou toda a liberdade e falo que se ele precisar de ajuda é pra me chamar. Claro que a gente sempre fica, né, ali de olho, sempre fica ali, né, prestando atenção no que tá fazendo, mas eu deixo ele se virar, deixo ele abaixar a roupinha, depois tentar colocar a roupa, e no que ele não conseguir, eu acabo ajudando, né, porque a gente tá ali pra essas coisas. Eu optei por não usar pinico porque a gente já tinha esse redutor de assento, então a gente começou com aquilo que a gente tinha. No final das contas, eu achei que foi uma ótima opção, porque a gente não precisou depois fazer a transição do pinico para o vaso, então a gente já começou ali o processo de uma vez só, ele já foi se acostumando com a privada. Eu ainda não considero que o nosso processo de desfraude esteja 100% porque ele realmente não está. Ainda falta outra parte difícil, que é o desfraude noturno, e esse é um processo do desfraude que eu não tenho muita pressa para que aconteça. Para o desfraude noturno, o Lucas ele ainda não me deu muitos sinais positivos, né? Eu acho que o ideal é a gente começar o desfraude noturno a partir do momento que ele começa a acordar assim com a fraldinha seca, sabe? Quando você vê que a criança não fez xixi ali durante a noite, pelo menos esse é o meu pensamento e é dessa forma que eu vou fazer com o Luquinhas. Então ele ainda não me deu esses sinais, eu tô esperando, eu não tenho pressa para que isso aconteça, eu não vou acelerar as coisas, até porque ele tá indo muito bem no desfraude diurno e eu não quero, sabe, confundir as coisas. Eu acho que cada etapa acontece de uma vez e não adianta a gente tentar forçar as coisas e de repente até estragar as evoluções que a gente já teve no desfraude diurno. Já aconteceu muitas vezes dele acordar com a fralda sequinha, isso é normal, mas não foi por um período assim muito contínuo, então ainda não tive segurança de deixar ele dormir sem fralda, apesar de algumas vezes ter esquecido de colocar a fralda nele antes de dormir. Graças a Deus, nesses dias eu não tive nenhum vazamento, sabe? Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês tiverem qualquer dúvida, se vocês quiserem conversar, vocês podem deixar aqui nos comentários. Vocês podem me procurar lá pelo Instagram também, que vai ser um prazer conversar com vocês. Um beijo grande pra vocês, até o próximo vídeo e tchau, tchau!